Boa noite, amados, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, meus amados, mais uma vez, para mais um encontro, para a meditação na Palavra de Deus, para a oração, para que nós possamos, meus amados, enfrentar essa crise, essa situação tão adversa, com fé, com coragem, com firmeza na palavra do nosso Deus. Meus amados, hoje eu quero ler um texto muito precioso, um texto muito maravilhoso da palavra de Deus, que se encontra em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 até o 13. Filipenses capítulo 4, de 10 a 13. Preste atenção, meus amados, na leitura da palavra de Deus. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo falar com você nesse momento. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Portanto, eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia aí no livro, na carta aos Filipenses, capítulo 4, do verso 10 até o 13, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, beleza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus amados, eu quero meditar um pouco sobre o verdadeiro contentamento. Aqui no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito interessante: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus amados, como nós estamos vivendo os dias atuais? Como você está enfrentando esta situação, esta crise, esta ameaça de uma doença praticamente desconhecida, que não tem ainda um tratamento adequado, definido, não tem a não ser experiências. Como que nós temos encarado esta situação, este momento, essa dificuldade? Meus amados, atente para aquilo que a palavra de Deus diz. Atente para aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui para nos ensinar nesta noite. Aprendi a estar contente, ou a viver contente em toda e qualquer situação. Meus amados, a Bíblia, a palavra de Deus, em várias partes, ela nos fala sobre o contentamento. Você pode ver aí em Provérbios capítulo 30, do verso 7 a 9, 1 Timóteo capítulo 6, 6 a 8, Hebreus capítulo 13, verso 5. Eu gostaria que você entendesse que esse conceito de contentamento
que a Bíblia, que a palavra de Deus nos apresenta é muito diferente do contentamento que o mundo está acostumado. No mundo as pessoas só estão contentes quando vai tudo bem, quando não há crise, quando não há dificuldade, quando não há problemas, quando está tudo tranquilo. Mas veja, meus amados, que Paulo diz: tanto sei estar humilhado como ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Como que nós, meus amados, temos enfrentado essa crise? Será que nós, meus amados, temos essa experiência também de viver um verdadeiro contentamento em Cristo, de ter um verdadeiro contentamento na palavra de Deus? Nós temos aqui algumas lições que eu quero passar rapidamente. Nós aprendemos aqui, meus queridos, que o verdadeiro contentamento, ele é aprendido. É aprendido. A vida aqui é uma escola. A vida cristã, meus amados, é um discipulado. A vida cristã é um aprendizado. Todos os dias estamos aprendendo alguma coisa. Todos os dias estamos crescendo. Paulo disse: já aprendi. Olha que coisa maravilhosa. Será, meus amados, que eu e você podemos dizer a mesma coisa? Eu já aprendi a estar contente, a viver contente em toda situação. Meus amados, Paulo passou por muitas e muitas experiências difíceis. Com essas experiências é que ele aprendeu. Com essas experiências é que ele cresceu espiritualmente, a ponto de, em qualquer situação, estar contente. Estar contente, meus amados, significa não ficar reclamando, murmurando, lamentando, queixando. Estar contente, meus amados, significa ser grato a Deus. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então, o contentamento, o verdadeiro contentamento, é algo que se aprende, é algo a ser aprendido. Esse contentamento, meus amados, ele é um treinamento da nossa natureza, porque a nossa natureza, ela é carnal. Nós temos a tendência, meus amados, a reclamar das coisas, a falar mal, a criticar, a zombar. Diante dessa crise que estamos vivendo aí, quantos problemas, além dessa crise, a gente está vivenciando? Porque as pessoas só sabem reclamar, jogar pedra nos outros, culpar os outros. Então, meus amados, a nossa carne é má. A nossa carne é inclinada para o pecado. Então nós temos que nos humilhar diante de Deus, para que nós possamos aprender a viver contente, a termos esse verdadeiro contentamento, e não ficarmos reclamando, lamentando, murmurando, culpando os outros, atirando pedras nos outros. A segunda lição, meus amados, que nós aprendemos desse texto, com a palavra de Deus, é que o verdadeiro contentamento, ele é fruto da comunhão com Deus. Você tem tido comunhão com Deus? Meus amados, Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quantas pessoas, meus amados, usam esse versículo, versículo 13, fora do seu contexto? Ou seja, não lê os versículos anteriores. Não lê que Paulo fala de fome, de escassez,
Paulo fala de problemas, de dificuldade, pobreza. Quantas pessoas, meus amados, usam esse texto como se fosse um mantra, como se fosse uma palavra mágica que pudesse resolver, que pudesse solucionar todos os problemas. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está o segredo. Porque Paulo, meus amados, ele estava em Cristo. Ele confiava em Cristo. Ele desfrutava da comunhão com o Senhor. Ele buscava o Senhor. Paulo era um homem que se dedicava ao trabalho do Senhor. Paulo era um missionário. Paulo viajava para todos os lugares, sofria perseguições para levar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, meus amados, o nosso contentamento, ele tem que estar baseado na nossa relação com Deus. O nosso contentamento, ele deve estar baseado na nossa vida, na presença de Deus, e não nas coisas. Não nas coisas materiais, não do dinheiro, não do capital. Muitas pessoas, meus amados, dependem das coisas para viver bem. Se faltar alguma coisa, pronto, acabou a alegria, começa a reclamar. Mas essas pessoas em geral não buscam, meus amados, intimidade com Deus. Não buscam uma vida na presença de Deus. O apóstolo Paulo nos dá essa lição. Como também o Senhor Jesus, que viveu aqui neste mundo. E ele disse uma vez para os seus discípulos. Os discípulos foram comprar comida e chegaram e disseram: mestre, come. Ele disse: uma comida eu tenho para comer. Eles ficaram intrigados. Será que alguém trouxe comida para ele? E ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Se nós temos intimidade com Deus, nós temos comunhão com Deus, nós estamos dispostos a obedecer a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, a enfrentar as coisas, as dificuldades com fé, com confiança em Deus, nós vamos encontrar, meus amados, o verdadeiro contentamento. Mas eu quero te dizer ainda que o verdadeiro contentamento não depende das circunstâncias. O nosso contentamento, meus amados, ele não pode ser circunstancial. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que o nosso contentamento não pode ser só quando tudo vai bem. Paulo disse: tanto sei passar falta, como ter abundância. Paulo disse: tanto sei passar fome, como ter fartura. Será, meu amado, que você está preparado para enfrentar a crise, enfrentar a dificuldade, enfrentar problema, enfrentar uma doença, enfrentar uma enfermidade, enfrentar o luto, uma perda de um ente querido? Às vezes nós pensamos, meus amados, que o contentamento só vem quando vai tudo bem na nossa vida. Mas a vida, nós sabemos, meus amados, ela tem dificuldades, lutas. Nesse mundo, Jesus disse que nós haveremos de passar por provações, por tribulações, mas ele disse: tende bom ânimo. Certa vez, meus amados, perguntaram a um homem que já foi considerado o mais rico do mundo, chamado John Rockefeller. Perguntaram para ele: de quanto dinheiro uma pessoa precisa para ser feliz? Na época dele, quando ele estava vivo, ele foi o homem mais rico. Quanto de dinheiro ele precisava, alguém precisa para ser feliz?
E ele disse: só um pouquinho mais. O ser humano nunca está satisfeito com o que tem. O ser humano nunca agradece o que tem. Ele sempre acha que está faltando alguma coisa. Quando a pessoa acha que tem de tudo, ele olha ao seu redor: não, mas eu podia ter mais isso. Eu poderia ter mais aquilo. Ele nunca se alegra com o que tem. Ele nunca se regozija, ele nunca agradece, ele nunca louva a Deus. Ele reclama, ele lamenta o que não tem. Meus amados, nosso maior contentamento não é circunstancial, mas é em sermos filhos de Deus, em sermos escolhidos de Deus. Eu me lembro de uma vez que Jesus enviou os discípulos dele para fazer uma obra missionária, e eles voltaram alegres, dizendo: ah, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, os doentes eram curados, e eles estavam todos eufóricos. Aí Jesus disse: não alegrei-vos com essas coisas, alegrai-vos primeiro por ter o vosso nome escrito nos céus. Meus amados, eu creio que a maior alegria que nós podemos ter é a alegria da salvação. Quando o crente perde a alegria da salvação, acabou. Davi, depois que cometeu o pecado, ele perdeu a alegria da salvação. E lá no capítulo 51, ele pede a Deus: volta-me a alegria da minha salvação. Meus amados, nós podemos sim viver contentes. Podemos viver contentes em toda e qualquer situação. Contentamento, ele é um aprendizado. Ele pode ser considerado uma arte. Devemos, meus amados, entender que a nossa alegria, o nosso contentamento deve estar primeiramente em Deus. Deus deve ser a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa paz, a fonte da nossa esperança. E assim, meus amados, o nosso contentamento não vai depender de circunstâncias. Haveremos de passar os momentos mais difíceis sem perder a alegria. Haveremos de passar os momentos mais duros da vida sem perder a paz, sem perder a esperança, porque a nossa vida está em Cristo. E em Cristo, meus amados, nós somos mais que vencedores. E se nós aprendemos a viver contente em toda situação, aí nós podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe, querido, que a palavra de Deus fale ao seu coração. Eu quero, neste momento, convidar você para orar, para um momento para nós falarmos com Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelas lutas, pelas provações que passamos, ó Deus, porque a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Sabemos, ó Pai, que estamos vivendo um momento difícil na história da humanidade. Um momento que é descrito como jamais vivenciado em qualquer época da história. Ó Deus, mas as nossas vidas estão em Ti. A nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor, porque do Senhor vem a nossa paz, a nossa alegria, e é do Senhor que vem a salvação. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é aquele que pode resolver, solucionar todos os problemas. E nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, as nossas famílias nas Tuas mãos, o nosso país, as demais nações, ó Deus, que estão enfrentando essa crise terrível. Deus amado, que o Senhor esteja abençoando, repreendendo esse vírus. Pai, que o Senhor esteja abençoando para que muito breve possamos ter um tratamento adequado para as pessoas que já estão enfermas, afetadas
com este vírus. Pai, mas nós queremos ainda pedir perdão pelos nossos pecados. Eu quero te pedir, ó Deus, a salvação para quem está nesse momento nos acompanhando, mas que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que não tem o verdadeiro contentamento, porque a nossa verdadeira alegria está na salvação em Cristo. E sabemos, ó Pai, que este contentamento não depende das circunstâncias, dos momentos, de termos ou de não termos certas coisas. Sabemos que o nosso verdadeiro contentamento está em termos Cristo no nosso coração. Ó Deus, seja com cada um neste momento. Eu coloco, Deus, a vida de cada irmão e irmã nas tuas mãos e te agradeço, Pai, te louvo, te exalto, te glorifico pelas bênçãos, pelas vitórias e tudo mais, ó Deus, que ainda vamos receber da parte do Senhor. Pai, eu te agradeço. Aceita a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, muito obrigado pela sua companhia. Espero que a palavra de Deus nessa noite tenha falado ao seu coração como falou ao meu coração. Que nós possamos ter o verdadeiro contentamento. A verdadeira alegria é Cristo no coração. Fiquem com Deus. Um abraço carinhoso a todos. Em nome de Jesus.